Olá pessoal, estamos aqui gravando o tutorial de configuração do NetBeans para trabalhar com a linguagem de programação C no Windows. Aqui é a página do projeto do NetBeans, onde você pode fazer o download do NetBeans. Então, como a gente já falou em outras aulas, o NetBeans ele é uma ideia multiplataforma e também trabalha com várias linguagens de programação. Então aqui você pode baixar o NetBeans completo, você poderia estar baixando aqui em torno de 215 megas. Se você quer o NetBeans um pouco mais leve para trabalhar somente com C e C++, você pode baixar ele nesses links aqui. Se o seu sistema operacional é de 32 bits, você baixa esse primeiro, x86. Se não, baixa o x64. E aqui tem para PHP, para HTML. Então, se você quiser o completão, você pode baixar esse aqui. Aqui é um tutorial na própria página do NetBeans de como você configurar o NetBeans para trabalhar com a linguagem de programação C. Quando você baixa o NetBeans para instalar, aqui ele vai instalar o NetBeans e o plugin para trabalhar com C, mas ele não instala o compilador da linguagem C. Você precisa instalar o compilador à parte. Então aqui nessa outra página ele vai mostrar para você um tutorial passo a passo dizendo como é que você pode instalar o compilador GCC para trabalhar no Windows e integrar ele com o NetBeans. Aqui nós temos quais são as ferramentas que ele precisa. Existem alguns pacotes prontos que já vêm com GCC integrado e tudo que ele precisa para funcionar com alguma IDE. As mais conhecidas é o Cygwin e o MinGW. Tá? Nós vamos utilizar e ver nesse tutorial como configurar o Cygwin. Tá? Então, ele diz aqui no tutorial que foi testado com essas versões aqui de cada ferramenta e são essas as ferramentas que você precisa configurar. Quando você instalar o Cygwin, ele já vai fazer a instalação de todas essas ferramentas aqui que vai precisar para você configurar no NetBeans. Então, aqui é a página do projeto Cygwin, que é o pacote que engloba o compilador GCC. E tudo que você precisa. Você vem aqui em instalar Cygwin. E dependendo do seu sistema operacional, você pode baixar a versão de 32 bits aqui no início, x86, ou você pode baixar, se o seu sistema operacional for de 64 bits, você pode baixar essa versão x86 64EXE. Tá? No meu caso, eu estou usando uma máquina virtual que está de 32 bits, então eu vou baixar essa versão aqui. Clicou aqui, ele vai baixar em um arquivo muito pequeno, porque a instalação ele faz online, então ele vai baixar aqui apenas o instalador, depois ele vai baixar os arquivos tudo da internet. Então clicou aqui, ele vai estar fazendo. Então aqui é onde foi feito o download. Setup x86, eu vou executar. Sim. Vou avançar. Aqui você tem essas três opções. Se você quiser fazer a instalação diretamente da internet, você precisa ter uma internet um pouco rápida, porque senão vai demorar muito tempo. Você pode marcar instalar da internet. Se você quiser fazer o download de todo o que ele precisa para fazer a instalação e depois você fazer a instalação ou até passar esses arquivos para instalar em outro computador, você vai na segunda opção. Quando você já tem os arquivos em alguma pasta que você já fez o download, aí você utiliza essa terceira opção. Nós vamos utilizar a segunda opção, nós vamos fazer o download de tudo que está no site, para depois, se você quiser passar esse arquivo para outra pessoa instalar sem precisar de internet, aí ele vai utilizar esses arquivos e vai utilizar a terceira opção. Ok? Então aqui nós vamos fazer o download, nós não vamos fazer a instalação, apenas fazer o download de tudo que precisa para instalar. Marcou a segunda opção, avançar. Eu estou dizendo aqui que eu vou fazer o download na pasta Downloads aqui. Posso avançar. Se não estiver usando proxy
no seu acesso à internet, pode deixar nessa opção mesmo. Avançar, ok. Aqui você precisa selecionar um espelho de onde é que você quer baixar. Eu geralmente utilizo a primeira opção mesmo. Você aguarda um pouquinho para ele começar a fazer o download e depois você tem que selecionar quais são as ferramentas que você quer fazer o download. Neste ponto, você precisa selecionar quais são as ferramentas que você vai utilizar junto com o SIGWIN. Tá? Você pode, se você selecionar muita coisa, é claro que vai demorar mais tempo fazendo o download. Voltando aqui para a página de tutorial de como fazer a instalação, nesse ponto aqui, ele diz quais são os pacotes que ele precisa para você integrar o GCC, no caso o SIGWIN aí, com o NetBeans. Então você vai precisar do GCC Core, você vai precisar do GCC G++, que é o compilador de C++, você vai precisar do GDB, que é o debugger, e você vai precisar do Maker. Então, são essas 4 ferramentas que você vai precisar fazer o download no pacote do SIGWIN. Então, voltando lá para o SIGWIN, você vai expandir esse pacote dev, que é de desenvolvimento, e você vai procurar justamente aquelas ferramentas que nós acabamos de ver. Então, você vai baixar aqui. Então, aqui, nós vamos precisar do GCC Core, você pode ver aqui, você vai marcar. Você vai precisar do GCC++, você vai precisar do GDB e você vai precisar do Make. Então, o Make vai estar aqui mais para baixo. Aqui nós temos o Make. Então, são essas 4 ferramentas que você precisa para que funcione com o NetBeans. Não vamos marcar mais do que isso para não ficar muito lento o nosso download. Vamos avançar. Depois de concluído o download, ele vai criar uma pasta parecida com essa pasta aqui. Se você abrir, aqui vai estar os arquivos que ele fez o download. Então, para você fazer a instalação, se você fosse fazer a instalação em outro computador, você iria precisar do setup e dessa pasta aqui para você fazer a instalação. Seriam esses 2 arquivos, a pasta e o setup para você fazer a instalação. Então, a partir deste ponto, nós vamos agora fazer a instalação neste computador do SIGWIN. Se você fosse fazer a instalação em outro computador, sem precisar da internet, você iria precisar apenas dessa pasta com os arquivos de instalação e o setup. Vamos abrir o setup, executar. Sim. Você vai avançar, só que agora neste ponto você vai marcar a terceira opção, instalar de um diretório local. Aqui você vai dizer onde você vai fazer a instalação. No meu caso, eu estou usando uma máquina virtual, eu estou instalando num diretório USR, mas você pode instalar na pasta arquivos de programas no seu Windows. Pode deixar marcada essa primeira opção, que é para que ele fique ativo para todos os usuários. Vamos avançar. De onde ele vai buscar os arquivos de instalação? Neste caso, ele vai buscar da pasta download, que ele vai encontrar essa pasta aqui. Vamos avançar. Novamente, aqui você vai selecionar quais pacotes você quer instalar. Como nós fizemos o download de apenas alguns pacotes, você vai observar aqui, se você for expandir, vai ter diretório aqui, ele só baixou o que nós selecionamos. Por exemplo, esse diretório Office, ele nem expande porque não foi baixado nada. Então, eu posso agora marcar que eu quero instalar, fazer a instalação aqui, instalar.
Vamos no diretório dev e vamos ver se ele já está marcado a instalação do GCC Core, né? Instalar, ok. Manter instalado. Ok. Então, quando eu deixei a opção aqui, instalar, ele já marcou para instalar tudo que eu tinha baixado. Então, ok. Vai fazer a instalação de... Então, agora ele instalou rápido, porque não precisou mais fazer o download da internet, que ele instalou a partir do diretório que a gente já tinha baixado os arquivos. E agora eu vou concluir. Bem, até esse ponto eu já instalei o SIGWIN, que ele já está com o GCC instalado, tudo direitinho. Agora eu preciso configurar o NetBeans para que ele enxergue o compilador GCC na hora que eu for compilar um determinado programa. Então eu vou abrir o NetBeans, aqui eu já tinha instalado o NetBeans. Não tem segredo para instalar o NetBeans, você vai executar ele e avançar até finalizar a instalação. O segredo é nessa configuração que nós vamos fazer agora. Você vai na opção Ferramentas, Opções e você vai na opção C++. Se não aparecer essa opção aqui, é porque você não instalou a versão do NetBeans com plugin para C++. Então você precisa baixar, como nós vimos no início, a versão correta para você trabalhar com C++. Essa versão que eu baixei é a versão completa que está instalada aqui. Então você vê que aparece aqui Java, PHP e as outras opções também. Se você tivesse baixado só para trabalhar com C++, ele não mostraria essas outras opções. Vamos aqui em C++. Você vai em adicionar, você vai procurar e você vai indicar para ele onde foi que você instalou o GCC. Então vamos em meu computador, no meu caso eu instalei nessa unidade F, o diretório USR, aqui está o SIGWIN e você vai indicar para ele este diretório bin, que é onde ele vai encontrar as ferramentas. Clicou, você vai abrir. Ok, ele já reconheceu aqui. Se ele não tivesse reconhecido, você iria clicar aqui e você ia dizer para ele que é o GNU 4.x SIGWIN. Ok. Quando você faz isso, ele já encontra para você aqui o compilador GCC, que vai estar lá dentro da pasta SIGWIN. Ele encontra para você o compilador C++, que é o GCC. Fortran nós não baixamos, nós não marcamos o compilador de Fortran, mas caso você tivesse marcado ele também encontraria. Ele encontra o montador, que é o AS. Ele encontra o make, que nós marcamos para baixar também, e ele encontra o depurador, que é o GDB. Então está tudo configurado, é o que nós precisamos para trabalhar, no caso um programa via linha de comando, né? Nós vamos aplicar, ok. E o nosso NetBeans está pronto para rodar uma aplicação em C. Vamos verificar aqui. Eu estou com um projeto em aberto. Vou escolher aqui o terminal. Terminal externo já está. E vamos verificar se vai funcionar. Vou compilar. Então, ok. Você observa que ele inclusive encontra o terminal externo aqui para funcionar também. Aqui é um programa que faz a soma de dois valores, né? Faz a soma e o produto de dois valores. Ok, pessoal, configure o seu NetBeans. É interessante você passar a utilizar o NetBeans, que você vai estar adaptado para utilizar o NetBeans quando você estiver programando mesmo com C ou Java ou outras linguagens, você pode utilizar essa IDE, que ela é muito completa e é muito utilizada pelos desenvolvedores profissionais. Muito obrigado.